What if I told you that in just 90 days you could become unrecognizable to E your se eu lhe current self? dissesse que em apenas 90 dias você poderia se tornar irreconhecível para o seu eu atual? Não em teoria, em realidade. A maneira como você se move, a maneira como você fala, a maneira como você lida com a pressão. E se daqui a 3 meses a versão de você, que hesita, que rola a tela, que duvida fosse embora, e em seu lugar estivesse alguém mais perspicaz, mais forte, focado, um construtor, um realizador, uma força? Isso não é uma fantasia, isso é uma decisão. E se você está falando sério sobre tornar os próximos 90 dias a estação mais poderosa, mais disciplinada, mais transformadora da sua vida, você terá que estudar este vídeo do início ao fim para tirar o máximo proveito dele. Assista algumas vezes, porque isso não é sobre propaganda, é sobre como realmente fazer isso. Passo a passo, ritual por ritual, mentalidade por mentalidade. O projeto que você estava esperando está aqui. Mas deixe-me ser claro desde o início. Isso não é um impulso motivacional. Isso não é um incentivo para se sentir bem. Isso é guerra. Uma declaração contra o velho você, contra os hábitos que o mantêm preso, contra as desculpas que você continua reciclando como se fossem fatos. Porque aqui está a verdade. 90 dias não são mágica, são matemática. 3 meses de consistência radical são suficientes para construir hábitos que reconfiguram sua identidade. É suficiente para acumular pequenas vitórias em um impulso inabalável. É suficiente para se elevar acima de 99% das pessoas que vivem suas rotinas sonâmbulas, convencendo-se de que algum dia é um plano real. Mas nada disso acontece a menos que você se comprometa, a menos que elimine a distração, a menos que remova as rotas de fuga e trate isso como sua última chance de finalmente seguir em frente. Você já disse que estava pronto antes, mas desta vez você vai provar. E se você está falando sério sobre este caminho, então clique em inscrever-se agora mesmo, porque eu vou caminhar com você durante toda a jornada, não apenas hoje, mas a cada passo adiante. Estes não são estímulos rápidos, estes são mergulhos profundos. E se você permanecer comprometido, se você realmente se dedicar, o mundo não reconhecerá a versão de você que sair no dia 90. Mas tudo começa aqui. Você tem 90 dias para virar a chave, e este vídeo é aqui que você queima o velho projeto. Vamos construir um novo, e vamos começar. Um homem que está verdadeiramente decidido queima suas pontes, não metaforicamente, não pela metade, não com um plano B escondido no bolso. Ele remove a saída, ele torna a retirada impossível. E por causa dessa decisão real, ele se torna outra pessoa. Não depois, agora. Isto é o que significa comprometer-se por 90 dias. Sua vida se torna estreita, focada, forjada a cada dia. Você acumula provas de que não é quem costumava ser. E a cada dia seu cérebro se reconecta para acreditar nisso. A psicologia nisso, ciência dura. Seu cérebro opera através de padrões, através da repetição. Cada vez que você faz uma escolha, sua mente esculpe um sulco. Faça uma vez, não é nada. Faça 2 vezes, ela se lembra. Faça todos os dias por 90 dias, sem desvio, sem desculpas, sem negociação. Isso se torna sua identidade. E uma vez que sua identidade muda, você não tenta mais. Você é. É quem você é acordar cedo. É quem você é ir com tudo. É quem você é escolher disciplina em vez de conforto. É por isso que 90 dias importam, não porque é tempo suficiente para tentar algo, mas porque é tempo suficiente para se tornar alguém. E sejamos reais, isto não é sobre propaganda, é sobre física, momento. A maioria das pessoas nunca consegue momento porque continua reiniciando. Faz 3 dias, depois pula 1, faz 1 semana, depois cai por 2. Está sempre começando de novo, sempre correndo atrás da faísca. Espera pela motivação, mas a motivação é uma mentirosa. Disciplina. Essa é a verdade. Porque a disciplina não pergunta como você se sente.
Não pergunta se você está cansado. Não se importa com o clima ou o que seus amigos estão fazendo. A disciplina se move, e movimento cria momento. Momento é o que transforma o difícil em automático. É o que transforma esforço em fluxo. É o que separa o homem que continua reiniciando do homem que se eleva. Porque uma vez que você cruza um certo limite, uma vez que os hábitos se encaixam, uma vez que o corpo se adapta, uma vez que a mente vê provas, algo muda. E agora, o trabalho começa a puxá-lo para frente em vez de empurrá-lo para trás. Mas, para chegar lá, você tem que passar por dor, por atrito, pela parte onde parece que não está funcionando. Essa é a barreira que a maioria nunca cruza. Mas eu quero que você se lembre disto. Resistência não é o inimigo, é o sinal. Significa que você está evoluindo. Pense nisso. Os músculos não crescem sem tensão. A habilidade não se aprimora sem repetição. A identidade não muda sem fricção emocional. Quando fica difícil, quando você quer parar, quando os velhos hábitos começam a sussurrar, essa é a borda. É onde a maioria das pessoas desiste. É onde você não desiste, porque você decidiu. E uma decisão real não é sobre se sentir bem. É sobre se tornar grandioso. Desconforto é o preço da próxima versão de você. Você não a terá sem custo. Você não facilitará sua transformação. Você pagará por ela em disciplina, em foco, em energia. Mas uma vez que é sua, é sua. Essa identidade se torna sua armadura. Essa mentalidade se torna seu combustível. E a partir desse ponto, tudo muda. O homem que se compromete por 90 dias não sai o mesmo, porque treinou seu cérebro para obedecer ao propósito, não ao humor. Ele praticou aparecer quando ninguém está aplaudindo. Ele reescreveu a história de "estou tentando" para "eu sou". Então, esta é a escolha. Você brinca com a ideia de mudança ou você se torna ela? Porque quando você vai com tudo, quando você remove a saída e queima a ponte, você força seu sistema nervoso a se adaptar, seu ambiente a mudar, seus hábitos a se dobrarem em direção ao padrão que você acabou de estabelecer. É assim que a identidade é forjada, não em um dia, mas em 90 consecutivos. Então, pare de esperar que o caminho pareça suave. Não vai. Não é para ser. O desconforto não é uma luz vermelha, é verde. É o seu sinal para se inclinar, para continuar construindo. Porque daqui a 90 dias, se você permanecer comprometido, você não apenas se sentirá diferente, você será diferente. E o mundo não o reconhecerá. Mas, o mais importante, nem o homem que você costumava ser. Há um momento em toda transformação onde você para de perguntar: o que devo fazer? E começa a exigir: o que deve ser feito? Este é esse momento. As duas primeiras partes deste vídeo estabeleceram a base, acenderam o fogo, mas isto é onde construímos a fornalha. É onde criamos uma estrutura tão forte, tão focada, tão inquebrável, que o fracasso se torna mais difícil do que o sucesso. Deixe-me apresentar-lhe o projeto de compromisso de 90 dias. É simples, brutal, eficaz. Não é projetado para a facilidade, é projetado para fazê-lo evoluir. Estes 90 dias serão estruturados em torno de 4 pilares. Ações não negociáveis que você completará todos os dias. Cada pilar é projetado para aguçar uma parte específica de você e, quando praticados juntos, dia após dia, eles forjam uma versão de você que é mais clara, mais forte e mais perigosa do que qualquer coisa que você já foi. Vamos passar por cada um. Pilar 1. Mente. Você não pode superar seus próprios pensamentos. Todos os dias, pelos próximos 90 dias, você dedicará 1 hora inteira a alimentar sua mente deliberadamente. Isso não é conteúdo passivo, é entrada focada. Ler livros de alta qualidade, refletir profundamente sobre suas ações e pensamentos, anotar insights, metas ou afirmações. Esta hora é sobre construir perspectiva, não entretenimento.
É hora de baixar um software poderoso em seu cérebro. Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas funciona no piloto automático, consome lixo, sua mente está cheia de distrações, opiniões, negatividade e ruído. Mas não você, não mais. A partir de agora, sua mente se torna sua maior arma. Escolha livros que o desafiem, escreva ideias que o expandam, reflita sobre o que você está fazendo, por que você está fazendo e quem você está se tornando. 1 hora por dia não apenas melhora seus pensamentos, ela reconfigura sua identidade. Você começa a falar diferente, a se mover diferente, a pensar estrategicamente. Por quê? Porque sua mente foi alimentada com propósito, não com lixo. E ao longo de 90 dias, você instalou um novo sistema operacional. Pilar 2. Corpo. O corpo alimenta a mente comanda o corpo. Todos os dias você treinará no mínimo 30 minutos, idealmente até 60. O objetivo é intensidade, não perfeição. Você pode correr, levantar peso, fazer boxe, alongar, escalar, caminhar, mas você se move, ponto final. Isso não é sobre estética, é sobre energia e disciplina. Seu corpo é sua base, e se seu corpo estiver fraco, seu foco irá rachar, sua mente se cansará, sua motivação diminuirá. Você não precisa de uma academia, não precisa de um treinador, não precisa de uma playlist, você precisa de compromisso. Sue diariamente, esforce-se diariamente, elimine a dúvida com o suor, construa tolerância à dor, fique confortável com o desconforto, porque cada gota de suor é uma decisão tomada. Eu não negocio com a fraqueza, e logo seu corpo se torna uma âncora, um multiplicador de forças. Ele não apenas carregará seu peso, ele carregará seus padrões. Pilar 3. Missão. Todos os dias você constrói o sonho, um tijolo de cada vez. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas acordam e deixam a vida acontecer com elas. Você não. Todos os dias você dedicará ao seu ofício, à sua vocação, ao seu sonho, 90 minutos de trabalho profundo e ininterrupto. Sem distrações, sem rolagem, sem verificar o telefone. 1 hora e meia no mínimo. Se você é um escritor, você escreve. Se você é um construtor de negócios, você constrói. Se você está aprendendo uma nova habilidade, você treina. E se você ainda não sabe qual é sua missão, encontrá-la se torna sua missão. Você lê, você escreve no diário. Você tenta, você começa a construir de qualquer maneira. Você avança até que a clareza chegue. Por que 90 minutos? Porque a maioria das pessoas nunca sequer dedica 90 minutos por semana aos seus objetivos. E se pergunta por que nada muda. Este bloco de tempo praticado diariamente se torna sua vantagem. Ele se acumula, aprimora suas habilidades, o separa. 90 minutos por dia equivalem a 105 horas em 70 dias. Isso é um trabalho de meio período de maestria. É aqui que você constrói o que eles ainda não podem ver. E quando estiver pronto, eles sentirão. Pilar 4. Quietude. Se sua mente nunca está quieta, seu potencial nunca está claro. Todos os dias, por pelo menos 10 a 20 minutos, você se sentará em quietude. Sem telefone, sem barulho, sem estímulo, sem falar e sem entrada. Apenas você, sua respiração, sua mente, sua presença. É aqui que você desfragmenta, onde você volta para si mesmo. Esta quietude não é tempo perdido. É o aprimoramento do foco. É onde o estresse se dissolve. É onde suas ideias se formam. É onde você se lembra do que importa. Você pode sentar em meditação. Você pode caminhar na natureza. Você pode deitar no chão e respirar. Não importa o quê. O que importa é que você se desconecte do ruído e se reconecte com sua missão. A maioria das pessoas é viciada em estimulação. Então, seus pensamentos não são seus. Você quebrará esse ciclo. Você treinará a presença, porque presença leva à clareza, e clareza leva ao poder. Agora vamos mais fundo.
A maioria das pessoas subestima o quão caótico é seu mundo interior. Elas pensam que produtividade significa mais entrada, mais estimulação, mais movimento. Mas a elite, aqueles que se movem com precisão, entendem que a quietude não é a ausência de trabalho, é a base da execução inteligente. Você tem que dar à sua mente espaço para respirar, para pensar por si mesma. Quietude não é inatividade, é alinhamento, é recuperação. É onde seu sistema nervoso se reinicia, sua visão se clareia e sua obsessão se torna calibrada. Então, sente-se, respire fundo, sem telefone, sem música, apenas presença, apenas você. Você sentirá resistência no início. Bom, isso significa que sua mente está desintoxicando. Deixe os pensamentos surgirem. Deixe-os passar. Observe sem reagir. Você não está aqui para controlar o ruído. Você está aqui para vê-lo desaparecer. Faça isso por 10 a 20 minutos diariamente e veja seu foco se multiplicar. Quinto pilar: sem negociação. Você fará o que disse que faria. Ponto final. Este pilar é onde meninos se tornam homens, onde a conversa se torna transformação. Este é o código que mantém a estrutura unida. Sem negociação, significa que você não perde dias, você não dá desculpas, você não muda seus padrões dependendo de como você se sente. Este é o seu contrato interno. Você o assinou no dia em que começou esta corrida de 90 dias e a partir desse momento não há saída. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Sucesso não é um problema de talento, é um problema de negociação. Elas começam fortes, mas assim que fica difícil, elas começam a falar consigo mesmas. Só hoje eu vou pular. Amanhã eu vou mais leve. Eu já fiz o suficiente. E pouco a pouco elas enfraquecem sua própria identidade. Elas ensinam ao seu subconsciente: minha palavra não significa nada. Não você. Você fará isso de qualquer maneira. Quando for difícil, quando for chato, quando for inconveniente, especialmente quando for inconveniente. É aí que a mudança de identidade acontece. É aí que a futura versão de você começa a acreditar em você. Sem negociação não significa perfeição. Significa não desistir. Se você perder seu bloco de trabalho profundo, você o compensa naquela noite. Se você perder seu treino, você vai 2 vezes mais pesado amanhã. Mas você não se permite ficar fraco. Não agora. Não nesta fase. Lembre-se da frase: o desconforto é o preço da próxima versão de você. Deixe-me repetir. O desconforto é o preço da próxima versão de você. E o pagamento é diário. Se você ama esta frase tanto quanto eu, definitivamente pressione o botão de curtir e se inscrever agora. Se você seguir isto à risca, todos os dias, sem concessões, sua vida não pode não mudar. Aqui está o que acontece. Sua mente se aguça, suas decisões se tornam mais rápidas, sua visão mais clara, seus pensamentos mais elevados, seu corpo se torna um recipiente de poder, não apenas na aparência, mas em como você se porta, confiante, capaz, composto. Sua missão começa a movê-lo. Você não está mais preso em excesso de pensamento, você está executando diariamente. Sua presença se torna magnética, porque você treinou silêncio, foco, calma. Você se separou das massas dispersas e sua disciplina se torna sua identidade. Não mais algo que você tenta. É apenas quem você é agora. E esse é o ponto principal do compromisso de 90 dias. Não marcar caixas, mas se tornar o tipo de pessoa que não precisa mais ser convencida a se levantar. Você não precisa de lembretes. Você não precisa de aplausos. Você apenas se move. Você apenas constrói. Você apenas vive diferente. Porque a velha versão de você negociava com o medo, com o conforto, com a dúvida. A nova versão tem uma regra: sem negociação. Se você está falando sério sobre transformação, sobre realmente se tornar alguém que você nunca foi, então você tem que tomar decisões hoje que você não revisitará amanhã.
É o que chamamos de decisões de 90 dias. Você não pode escolher todos os dias se vai ou não seguir em frente. É assim que amadores vivem. É assim que o velho você pensava. O novo, você toma a decisão uma vez e então vive dentro dela. O poder desta fase é a certeza. Você decide o que é cortado e essa decisão permanece. Você não renegocia quando está cansado. Você não reconsidera quando é tentado. Você não dilui porque seus amigos não entendem. Você fez a ligação e agora a única coisa que importa é a disciplina. Então, o que é cortado? Distrações sumiram. Isso significa rolagem sem sentido, estimulação constante, conteúdo aleatório que entretém, mas não o constrói, está fora da mesa. Seu ambiente é o campo de batalha, e se você deixar entrar inputs de baixo valor em seu espaço, eles infectarão seu foco. Então, se não multiplica sua missão, não é permitido em seu dia. Fofoca sumiu, drama sumiu. Você não está disponível para conversas triviais que o mantêm pequeno. Cada conversa que você tiver pelos próximos 90 dias está ajudando você a se tornar mais focado, mais alinhado, mais elevado, ou está roubando seu tempo e energia. Proteja sua energia como um cofre. Você não pode construir nada grandioso se sua energia estiver constantemente sendo fragmentada por bobagens. E então, ao álcool. Sejamos honestos, você já sabe. Se sua mente está falando sério sobre crescimento, sobre clareza, sobre construir poder de dentro para fora, então você não tem espaço para substâncias que embotam sua capacidade. Beber pode parecer relaxamento no momento, mas o que realmente é regressão. Diminui sua vibração, interrompe seu sono e obscurece a clareza mental que você precisa para tomar decisões difíceis. Corte, ponto final. Não para sempre, mas por agora, para esta fase, para esta corrida em direção a uma versão melhor de você. Agora, vamos falar sobre dopamina. A mente da maioria das pessoas não é viciada em distração. É viciada na química da distração. Os estímulos rápidos, as recompensas rápidas, notificações, novidades. Seu cérebro foi sequestrado por microestimulações e até que você desintoxique, você continuará perseguindo essas migalhas em vez de construir seu império. Você precisa resetar sua linha de base. Isso significa silêncio, isso significa tédio, isso significa disciplina. Os próximos 90 dias não são sobre perseguir dopamina. São sobre reeducar seu cérebro para encontrar realização em foco intenso, trabalho profundo, esforço físico, crescimento silencioso. Será desconfortável no início. Esse é um sinal de que você está fazendo certo. O ambiente que você constrói para esta estação é tudo. Se você tentar fazer isso em um espaço caótico, desordenado e superestimulado, você falhará. Então, limpe, organize, torne-o sagrado, torne-o preciso. Você não está construindo uma atmosfera. Você está construindo uma plataforma de lançamento. Seu espaço deve lembrá-lo a cada vez que você entrar. É aqui que eu venho para vencer. Chega de trabalhar da cama, chega de multitarefa, chega de ruído de fundo. Torne seu espaço silencioso, focado, intencional. Seu quarto, sua cozinha, seu telefone, seu laptop, tudo precisa se tornar parte do seu sistema. Nada aleatório, nada casual, tudo por design. E não se trata apenas do espaço físico. Seu espaço mental tem que se tornar monástico. Isso significa limites. Isso significa proteger seu tempo de pessoas que não entendem seu caminho. Isso significa excluir aplicativos, silenciar grupos e parar o hábito de verificar seu telefone a cada 5 minutos, sem motivo. Você está construindo um recipiente para a transformação. Nada entra, nada sai. Porque cada vez que você permite distrações em sua vida, você está enviando uma mensagem ao seu subconsciente. Eu não estou realmente falando sério. E uma vez que essa mensagem se enraiza,
a disciplina desmorona. Mas, quando você acorda e segue em frente, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando é chato, mesmo quando é desconfortável, você está enviando a mensagem oposta. Este sou eu agora. É assim que você reconstrói sua identidade, um ato de alinhamento de cada vez. Sua mente não precisa de mais motivação, ela precisa de ordens. Você tem que parar de deixar seu humor conduzir seu comportamento. Você tem que parar de verificar suas emoções antes de agir. Você deve se tornar o tipo de pessoa que se move independentemente de como se sente. Porque se seus humores governam sua vida, seus resultados serão sempre inconsistentes. Esta é a estação de comandar a si mesmo, de reprogramar seus pensamentos para servir sua visão, não sua fraqueza, não seus desejos, não seu medo, sua visão. Então, decida agora. Quais são seus não negociáveis? O que você está cortando? O que você está mantendo? O que energiza você e o que nunca energizará? E uma vez que você responder a essas perguntas, você vive dentro da resposta. Você a fixa e você se move. Porque isto não é sobre disciplina pela disciplina. É sobre se tornar alguém que finalmente conclui a missão. A maioria das pessoas falha não porque é fraca, mas porque é inconsistente. Elas começam fortes, ficam animadas, escrevem metas, compram o planejador, assistem aos vídeos, mas quando a emoção desaparece, a ação também desaparece. E esse é o problema central. Elas dependem da motivação, esperam se sentir prontas, esperam se sentir inspiradas. Mas motivação é um humor, e humores são instáveis. Você não pode construir uma vida inabalável sobre combustível instável. Então, como você permanece consistente sem motivação? Você constrói a partir da identidade, não da emoção. Isso começa com um conceito chamado ancoragem de identidade. Isso significa que você para de agir como a pessoa que você tem sido e começa a agir como o homem que você está se tornando. Não algum dia, agora. Não quando você se sentir confiante. Não quando os resultados aparecerem. Agora, hoje. Você se porta como alguém que já conquistou isso. Você não tenta se tornar disciplinado. Você é disciplinado. Você não espera ser consistente. Você vive como se a consistência fosse seu estado natural. Por quê? Porque o comportamento segue a identidade. Se você se vê como alguém que desiste, você continuará desistindo. Se você se vê como alguém que segue em frente, você o fará mesmo quando for difícil. A chave é agir a partir desse lugar todos os dias, até que suas ações reescrevam sua autoimagem. Não se trata de fingir, trata-se de se tornar. Uma decisão de cada vez. Próxima parada. Parar de obsessivamente focar em metas. Defina-as uma vez e depois esqueça-as. Mude seu foco de metas para sistemas. Uma meta é um destino. Um sistema é o veículo que o leva até lá. Metas não o mantêm consistente. Sistemas, sim. Você não se eleva pensando constantemente no resultado. Você se eleva dominando o processo. Qual é o seu sistema? O que você faz todas as manhãs? O que você faz todas as noites? Como é o seu bloco de trabalho? Qual é sua programação de treino? Seu tempo de leitura? Seu momento de check-in? Esses sistemas devem ser tão simples que você não precise pensar. Você não negocia. Você não adia. Você apenas executa. E para apoiar esses sistemas, você os rastreia todos os dias. Se você não rastreá-lo, não aconteceu. Essa não é apenas uma frase motivacional, é a verdade. Seu cérebro mentirá para você, dirá que você está indo melhor do que está, esquecerá quantos treinos você pulou, reescreverá a história para proteger seu ego. Mas números não mentem, dados não se importam com o que você sentiu. Se estiver no rastreador, aconteceu. Se não estiver, não aconteceu. Então, construa um rastreador de hábitos, ou imprima um calendário, ou use notas adesivas na sua parede, torne-o visual. Por quê? Porque o cérebro humano ama o momento.
ama ver o progresso. Aquela pequena marca de verificação, aquela caixa preenchida, essa é a dopamina ligada à disciplina, não à distração. Ela constrói confiança, constrói clareza, mantém você em movimento mesmo quando você não tem vontade. E uma vez que você vê aquela sequência de marcas de verificação, aquela corrente de vitórias, você não vai querer quebrá-la. Você pensará 2 vezes antes de pular um treino, você hesitará antes de ir para a cama sem terminar seu trabalho profundo, porque você verá o custo. E esse custo visível e essa consciência são o que o manterão alinhado quando a motivação desaparecer. Agora, construa um ritual. Mesmo horário de acordar, mesmo fluxo matinal, mesma rotina noturna. Ritual é o que cria ritmo. Ritmo é o que constrói momento. Momento é o que faz o esforço parecer natural. Trata-se de automação. Trata-se de construir uma vida onde seus hábitos o conduzem, e não o contrário. Você quer se comprometer por 90 dias? Então, torne a primeira hora e a última hora do seu dia sagradas. Sem aleatoriedade, sem negociação. Sua manhã é para preparar sua mente. Leitura, movimento, silêncio, intenção. Sua noite é para desacelerar. Reflexão, planejamento para amanhã, cortar a estimulação. Use disciplina para emoldurar seu dia, e o meio cuidará de si mesmo. E quando ficar difícil, e vai ficar, volte para sua âncora de identidade. Pergunte-se: o que o homem que estou me tornando faria agora? Ele pularia o hábito? Ele rolaria a tela em vez de focar? Ele deixaria o desconforto comandar? Ou ele se levantaria, mesmo cansado, mesmo ocupado, e faria a coisa de qualquer maneira? Essa pergunta mudará sua vida, porque a resposta está sempre lá. E quanto mais vezes você a escolher, mais você se tornará ela. Disciplina não é sobre ser perfeito, é sobre ser inabalável em seu ritmo. É sobre remover a fadiga da tomada de decisão. Você não se pergunta se vai trabalhar. Você não se pergunta se vai treinar. Você faz porque essa é quem você é agora. Então, construa os sistemas, rastreie o trabalho, ancore sua identidade e nunca mais deixe a motivação ser a razão pela qual você se move ou a razão pela qual você para. Porque a partir de agora, você é a razão pela qual você continua. Você vai atingir 3 muros neste caminho de 90 dias, não porque você é fraco, mas porque a transformação sempre exige resistência. Ninguém entra em uma nova vida sem enfrentar os fantasmas da sua antiga. A verdadeira questão não é se vai ficar difícil, é se você vai continuar de qualquer maneira. O primeiro muro chega rápido, por volta do dia 7 ao dia 10. A resistência entra em ação. A lua de mel acabou, a empolgação desapareceu, a dopamina de começar algo novo desaparece e agora é só você, o trabalho e seu velho eu tentando puxá-lo de volta. Você ouvirá vozes na sua cabeça. É demais. Faça uma pausa. Você merece um dia de folga. Isso não é verdade. Essa é sua identidade passada implorando por conforto. Mas ouça atentamente. Este é o primeiro teste e é um que você deve passar em silêncio. Este muro é importante porque revela quem você tem sido, mostra todos os hábitos, todos os mecanismos de enfrentamento, todos os padrões inconscientes que o mantiveram preso. Você não luta contra este muro gritando com ele. Você luta caminhando através dele silenciosamente, implacavelmente, uma ação disciplinada, de cada vez. Cada vez que você aparece apesar da resistência, você lasca o velho eu. Cada repetição, cada página, cada bloco de trabalho focado, você está construindo uma nova mente, e sua velha sente isso. É por isso que ela resiste, mas é também assim que você sabe que está no caminho certo. Então, vem o segundo muro, por volta do dia 30. Este é sorrateiro. Você não está mais lutando, você está apenas entediado. A rotina parece repetitiva, a rotina parece entorpecida, não há aplausos, nenhuma grande descoberta visível ainda.
apenas trabalho. E é aqui que a maioria das pessoas desiste, não por causa da dor, mas por causa da dúvida. Será que isso está funcionando? Log, será que vale a pena? Zrenia, talvez eu devesse mudar tudo. Entenda isto, o inimigo no dia 30 não é o fracasso, é a distração, a tentação de começar de novo, de ajustar tudo, de abandonar o que finalmente está funcionando porque não parece mais emocionante. Mas é aqui que a grandeza começa, na chatice, na disciplina de aparecer de qualquer maneira, quando ninguém está vendo, quando nada está mudando, quando tudo o que você tem é a programação, o sistema, o silêncio. Você deve continuar balançando, porque o que você não vê é que, sob a superfície, tudo está mudando. Seu cérebro está se reconfigurando, seu foco está se aguçando, suas emoções estão se estabilizando. Você está se tornando um homem diferente, não em propaganda, mas em hábito. E logo isso aparece. Dia 60. É aqui que o renascimento começa. Você acorda e algo está diferente. Você se sente mais perspicaz, mais quieto. Você fala menos, você age mais. Seus hábitos não parecem esforço, parecem você. Seu corpo começa a responder. Sua mente não resiste mais ao trabalho. A resistência se transformou em ritmo e você começa a sentir a diferença. Você não está motivado, você está fundamentado. Você não está perseguindo metas, você está vivendo seu padrão. E essa mudança, esse é o momento em que você percebe: eu não sou mais a mesma pessoa. Mas a verdadeira recompensa, a verdadeira mudança, acontece no dia 90. Isso não é propaganda, isso não é falsa confiança, isso é evidência. Sua vida parece diferente, suas decisões parecem diferentes, seu ambiente mudou? Você está carregando uma nova energia. As pessoas sentem isso, você sente isso. Não porque você disse algo, mas porque você se tornou outra pessoa. Silenciosamente, implacavelmente, repetitivamente. E a beleza disso, você não precisou de aplausos, você não precisou de motivação, você não precisou se sentir pronto, você apenas continuou aparecendo todos os dias, cada passo através da resistência, através do tédio, através do silêncio. É isso que torna real, é isso que o torna seu. No dia 90, você não apenas vê progresso, você vê uma nova identidade construída a partir da dor, forjada através da repetição, ancorada no silêncio. Isto não é um sprint de propaganda de 3 semanas. Isto é transformação real. O tipo que não desaparece. O tipo que não precisa ser postado. O tipo que reescreve quem você é na essência. E aqui está a verdade. A maioria das pessoas nunca chegará tão longe. Não porque não possam, mas porque não decidiram. Elas flertaram com a mudança. Você se comprometeu com ela. Então, quando você sentir a resistência, incline-se. Quando o tédio chegar, permaneça firme. Quando o renascimento começar, honre-o. Porque o que está esperando por você, do outro lado de 90 dias, é a versão de você que eles disseram que não existia. Haverá um momento, talvez mais de uma vez, em que você vai querer desistir. Você se convencerá de que é demais, que não importa, que um dia perdido não fará mal, que começar de novo mais tarde pode até ser melhor. Essa voz não é razão, é resistência usando uma face amigável. Esta é a parte para a qual a maioria das pessoas nunca se prepara. A batalha consigo mesmas. Não os desafios externos, não a programação, não o ambiente, a guerra interior. E quando ela chegar, quando sua mente começar a negociar, racionalizar, implorar por uma saída, você precisa se lembrar exatamente por que começou. Diga a si mesmo: o homem que quer o fácil nunca conhecerá o homem que ele é capaz de se tornar. Essa versão de você, a versão disciplinada, focada, irreconhecível, não nasce no conforto. Ele nasce no momento em que você se recusa a desistir. Essa é a linha na areia. Chama-se definitividade de propósito.
o compromisso inabalável com um objetivo claramente definido. Não um desejo, não um talvez, uma decisão. E no momento em que você toma essa decisão, verdadeiramente a toma, desistir deixa de ser uma opção. Você para de verificar o clima para ver se vai treinar. Você para de perguntar se tem vontade de escrever. Você para de esperar pela motivação. Você aparece porque o propósito não se importa com como você se sente. É assim que guerreiros treinam, como se fosse guerra, como se fosse agora ou nunca. Você não constrói disciplina com condições perfeitas. Você a constrói quando tudo em você quer escapar, e você permanece de qualquer maneira. Então, o que você faz quando esse momento chegar? Quando a voz disser, desista. Você ancora, você respira, você fala sua frase de reset. Eu disse 90, não 9. 9 dias de esforço não mudam uma vida. 90 dias de execução implacável, alinhada e focada mudam. Este é o contrato que você fez consigo mesmo. Não com o mundo, não com seus seguidores, com você. E esse contrato é não negociável. Lembre-se, a dor é temporária. O desconforto é um sinal. Significa que você está evoluindo. A resistência é feedback de que você está fazendo algo novo, algo que seu antigo eu não pode sobreviver. Então, não evite a dor. Use-a. Deixe-a afiá-lo. Deixe-a remover a moleza, as desculpas, a fragilidade. Cada vez que você continua quando queria desistir, você ganha algo que o dinheiro não pode comprar. Autorrespeito. E essa é a raiz de toda confiança. Então, quando você quiser desistir, não. Respire, resete, recometa-se, diga novamente, eu disse 90, não 9. E então, volte ao trabalho. Há um momento, se você permanecer nele por tempo suficiente, em que o esforço começa a parecer diferente, em que os hábitos não parecem mais forçados, em que a resistência se suaviza, em que a voz que antes dizia isso é muito difícil, é substituída por algo mais forte. Este sou eu agora. Isso não é motivação, é identidade. Identidade é tudo, porque a repetição forja a identidade. O que você faz diariamente se torna o que você acredita. E o que você acredita molda como você se move. O que você tolera, como você pensa, como você age quando ninguém está vendo. Você não está apenas marcando caixas. Você não está se arrastando pelas tarefas. Você está provando algo mais profundo com cada repetição, cada ritual, cada ato silencioso de disciplina. Você está dizendo, eu sou o tipo de pessoa que faz isso todos os dias sem precisar ser mandada. Você não está mais perseguindo o objetivo. Você está se tornando a pessoa que cria objetivos, os executa e os excede, porque é simplesmente o que você faz agora. Você não está tentando melhorar. Você é melhor. Você não está esperando para se tornar essa versão de nível superior de você mesmo. Você está construindo-a uma repetição de cada vez. Isso é o que se chama autossugestão. O ato de alimentar sua mente com a identidade que você escolhe até que ela se enraize e se torne sua nova realidade. E é por isso que este vídeo, este processo, não é algo que você assiste uma vez. É algo em que você mergulha, você estuda, você reproduz, você fala para si mesmo até que seu subconsciente não apenas acredite, ele se torne isso. Porque o homem que reconfigura sua mente, reconfigura sua vida. Quanto mais você repete as palavras certas, mais seus pensamentos mudam. E uma vez que seus pensamentos mudam, seus hábitos seguem. Depois suas ações, depois seus resultados e, eventualmente, toda a sua identidade é atualizada. Não por causa da propaganda, mas por causa da consistência, porque você a ancorou todos os dias por 90 dias. Diga agora, eu sou o construtor. Eu não espero por condições, eu as crio. Eu não estou esperando por uma grande descoberta, eu a estou construindo. Deixe isso circular em sua mente repetidamente, até que se torne mais alto que a dúvida, mais forte,
do que a resistência, mais real do que a velha versão de você jamais foi. Porque quando isso acabar, você não volta, você não termina os 90 dias, você emerge diferente, mais perspicaz, irreconhecível, e o mundo não poderá negar o que você se tornou, porque você não precisará dizer uma palavra. Os resultados falarão mais alto do que qualquer outra coisa jamais poderia. Então, assista a isto novamente, estude-o, deixe-o reprogramá-lo, deixe-o gravar em sua mente até que você não esteja mais forçando o trabalho. Você esteja respirando-o. É assim que você muda, não com uma única decisão, mas com 90 dias de se tornar. Eles não verão isso chegando. E esse é o ponto. Desapareça por 90 dias, deixe-os se perguntarem para onde você foi, deixe-os adivinhar, deixe-os presumir que você desistiu, que você perdeu a chama. Não os corrija, não se defenda, apenas fique quieto e construa. Porque o que você está construindo não precisa da atenção deles, precisa da sua obsessão. Não esforço pela metade, não compromisso conveniente, tudo dentro, focado, determinado, sem distrações, todos os dias, cada repetição, cada tijolo. E quando você reemergir, você o fará com provas, não com uma postagem, não com um discurso, evidências. Eles sentirão em sua energia antes de verem em seus resultados. Eles ouvirão em seu tom, suas palavras, sua caminhada, e eles perceberão que a versão de você que eles conheciam não existe mais. É isso que acontece quando você se compromete com finalidade, quando você para de negociar, quando você para de perseguir e começa a se tornar. Você volta diferente, mais perspicaz, mais quieto, mais poderoso, não porque você fingiu, mas porque você conquistou. E quando você o faz, você não explica, você deixa os resultados falarem, você deixa seu silêncio ecoar mais alto que o barulho deles, porque aqui está a verdade. Você não precisa ser visto, você precisa se tornar inegável. Então, se algo dentro de você acabou de acordar, se há um fogo em seu peito agora, não deixe-o morrer em 10 minutos, não deixe-o desaparecer quando a tela se apagar. Comprometa-se, foque por 90 dias, tome a decisão, marque o dia, construa o sistema, elimine o ruído e dê a si mesmo a chance de conhecer a versão de você que está esperando do outro lado desta guerra. E se este vídeo falou com você, inscreva-se. Este é apenas o começo de algo mais profundo, algo mais elevado, algo real. E quando você estiver pronto para o próximo nível, assista ao próximo vídeo. Não apenas assista à transformação, viva-a agora. Vá focar e volte diferente neste vídeo, daqui 90 dias, e comente como foi sua transformação. Até mais!